Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma live do W Responde e o tema hoje é o Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade. Eu sou a Ariadne, trabalho aqui no Departamento de Atenção Básica, na Coordenação Geral de Gestão da Atenção Básica, e a gente agrega a equipe do PEMAC aqui no Ministério. Olá pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês, sejam bem-vindos. Aqui é um espaço de debate, de diálogo e de construção conjunta, né? A partir das dúvidas que vocês trazem, a partir dos esclarecimentos que a gente tenta chegar até vocês. Sejam bem-vindos, o meu nome é Fátima e eu componho a equipe do PEMAC. Olá, boa tarde. Meu nome é Sueli, faço parte também da equipe aqui do PEMAC, no DAB. E vamos nessa tarde debruçar sobre as perguntas que já foram encaminhadas e outras que chegarão, para esclarecermos mais sobre esse processo, tanto de certificação, terceiro ciclo do PEMAC, como o programa como um todo. Bom, primeiro a gente quer começar falando um pouquinho, né, porque várias dúvidas do que a gente recebe, eu acho que nos coloca em reflexão sobre o que é o programa, né, e quais os objetivos dele. Né? O PEMAC ele surge num contexto de necessidade da gente fortalecer a implementação da avaliação dentro da atenção básica e somado a isso vem a questão de um repasse de recurso financeiro associado à qualidade das equipes de atenção básica. É isso, né, Ari? É um programa que tem como proposta a remuneração por desempenho, né? E alguns detalhes são importantes para a gente poder estar afinando algumas coisas do programa que causam polêmica, outras coisas não causam polêmica, algumas coisas causam dúvida da certificação, né? Então, assim, a proposta do PEMAC é, antes de tudo, retratar um pouco do que é que se espera, né, da atenção básica a partir da política nacional, né, que é a PENAB. Então, o programa procura retratar nos seus questionamentos, nas suas diretrizes, o que a gente espera para essa implementação. Então, uma grande contribuição do programa é que a gente possa, de maneira regular, a partir dos dois ciclos que o compõem, que a gente possa estar regulando, por meio de padrões e diretrizes, como é que está a atenção básica no Brasil, né? Qual é o retrato da atenção básica, de que atenção básica nós estamos falando. E lógico que para isso, né, a gente tem que trabalhar com indicadores, a gente tem que fazer recorte de alguns critérios, que é o que a gente vai estar debatendo mais detalhadamente aqui, respondendo as questões. No terceiro ciclo, nós tivemos adesão de cerca de 39 mil equipes. Foram 38.865 equipes de atenção básica e atenção básica com saúde bucal. Na primeira lista de certificação, nós tivemos 89,5% dessas equipes certificadas. E para a segunda lista, nós estamos prevendo esses outros 10% das equipes que faltam ser certificadas, mais as equipes NASF. A gente vai começar agora com as perguntas, e a primeira pergunta, trazida pela Thalita, é: qual a previsão para sair a nota do NASF? A gente está trabalhando com o prazo até dezembro, de sair a segunda lista de certificação das equipes, 10% das equipes e das equipes NASF. É isso mesmo, gente. Vamos agora para a segunda pergunta, tá? A segunda pergunta é da Ana Paula Marques, né? Então ela está perguntando quando sai a nota metodológica e o prazo para os recursos para quem não se sentiu contemplado com a certificação recebida, né? Então, Ana e demais colegas, a nota metodológica já se encontra no site, tá, gente? Na página do programa, a gente tem uma divisão lá, nos retângulos, onde agrega informações do programa a partir dos ciclos. Então, você entra na página do programa, você vai lá no terceiro ciclo e você vai ver que são elencadas várias pastas e uma delas está intitulada como lista de equipes certificadas. Então, quando você clicar nessa pasta, você vai ter tanto a planilha, onde, para quem não viu ainda a certificação da sua equipe, você pode estar visualizando, né? Como também o valor do repasse mensal, e logo abaixo tem o arquivo da nota metodológica.
a nota metodológica é um documento importantíssimo para esclarecimento de dúvidas. Lá tem o passo a passo da certificação, quais foram os critérios usados. E é importante que, se você for na nota metodológica do segundo ciclo e comparar com a nota metodológica do terceiro ciclo, vocês vão ver que há algumas diferenças e que alguns desses critérios que inovaram no terceiro ciclo é que ocasionaram alguns estranhamentos, vamos chamar um pouco de estranhamentos. Né? Então, assim, nesse caminho que eu falei para vocês, respondendo aqui a pergunta da Ana, você vai encontrar outros documentos. Para além da nota metodológica, você tem manual instrutivo, você tem a portaria, tudo relacionado ao terceiro ciclo, tá bom, Ana? Podemos ir para a próxima? Podemos. Uma outra questão que apareceu, a Isabela, a Kelly, nos perguntou, o que acontece quando o resultado da avaliação ele é ruim. Então, Isabela, acho que você precisa, primeiro, né, conversar com a sua equipe, tentar identificar por que a sua equipe foi mal avaliada, olhar todos os padrões de qualidade que a gente avaliou nesse terceiro ciclo, olhar para os resultados do seu indicador, olhar quanto à realização, a implementação da autoavaliação, que o PEMAC ele leva em consideração todos esses elementos para poder chegar ao juízo de valor de qual é a certificação da equipe. E uma questão que é bem importante a gente ponderar é que esses padrões de qualidade que a gente estão compondo, né, a certificação do terceiro ciclo, eles são construídos a partir do que traz a Política Nacional de Atenção Básica e todos os documentos, todos os arcabouços de documentos que a gente constrói a partir dela. Todos os CABs, os manuais, as notas técnicas, tudo que orienta como que a atenção básica precisa ser organizada nos municípios. Então, todo esse material, ele serve de elemento mesmo para a equipe estar conhecendo, discutindo, se colocando, né, nesse processo de autoavaliação. E também a gente tem o ANAC, né? Não é só uma das dimensões, né, observadas, né, julgadas para a certificação, mas também um importante instrumento para a equipe conhecer, né, e refletir sobre o seu trabalho, como que ela realiza o trabalho e o que está colocado do ponto de vista do que é desejável para a atenção básica no país. Pessoal, vocês não estão me vendo, mas tem muita gente reclamando do áudio. Acontece que quando o computador não tem uma caixinha de som, o áudio fica realmente ruim. A gente vai tentar colocar um microfone aqui agora para tentar melhorar. E aí vocês vão me falando se está dando certo ou não, tá bom? Ok, pode. Vocês vão dando feedback aí se está dando para ouvir direitinho a nossa conversa, tá bom? Complementando a fala da Aliadne, a gente gostaria de esclarecer, gente, que tudo que a gente concretiza de critérios, como os padrões essenciais, quais são os indicadores, tudo isso passa por fóruns coletivos de decisão, né? É bom a gente falar isso, porque alguém pode pensar, porque é o Ministério que cria a regra. Então, gente, tudo que a gente faz é muito, assim, de muita discussão, né? A gente tem a comissão intergestores tripartite aqui em Brasília, onde tem representante dos gestores municipais, gestores estaduais, tem ministério, tem conselho, então tem todo mundo representado. E o Ministério não põe nada no papel, nos manuais, se eles não tiverem de acordo com todos esses parceiros, né? E são esses parceiros também que trazem até nós as expectativas de vocês, né? Como trabalhadores. Tanto que um fator essencial que o programa preconiza é que a adesão ao programa das equipes, dos profissionais, seja feita de forma dialogada com os gestores, né? Entendendo o papel do programa, entendendo quanto isso vai trazer de elementos para que vocês possam monitorar as ações, os sistemas que o programa disponibiliza para vocês. Então, é só para ressaltar isso, que quando a gente se depara com uma certificação que não é tão esperada, ou que a gente questionam, existem alguns critérios a considerar, né? Que é esse um pouco que a Ali trouxe, um pouco que o programa ele é de uma continuidade
e regularidade dos ciclos para que vocês possam estar melhorando. E esses critérios que a gente avalia não é o Ministério que instala, não é. A gente tem todo um diálogo e por isso que a gente está aqui também dialogando com vocês. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria aproveitar para colocar, Fátima, que o Gregório mandou, que ele comenta que o PSF, né, dele tinha uma nota boa e na última avaliação ele caiu o desempenho, né? E aí, pegando esse gancho, eu acho que é bem legal a gente esclarecer que o PEMAC, desde a portaria mesmo, a portaria mãe, a gente pode chamar assim, ele tem essa intencionalidade, né? De à medida, né, em que for passando os ciclos, né, ele também aumente o grau de exigência da qualidade que é esperada, né, para a atenção básica no país como um todo. E aí a gente pode citar pelo menos 2 elementos assim que foram aprimorados, né, na portaria de certificação do terceiro ciclo. Uma das questões que ela é bem clara para todos nós são aquelas classificações, né? Aqui a equipe pode ser encaixada ali, né? Antes nós tínhamos 3 classificações possíveis e hoje a gente trabalha com 5 classificações. Então isso é evidente que, por um lado, né, tem uma maior sensibilidade, né, da qualidade, de qualquer mudança de qualidade que a equipe possa apresentar, ela tem uma possibilidade também de mudar a sua classificação de desempenho. E por outro lado, se a gente pega do ponto de vista da nota, do que é atribuído, né, uma equipe que às vezes ela era abaixo da média, né, ela sendo regular, agora ela estaria encaixada mais ou menos no mesmo perfil, ali, no mesmo parâmetro de pontuação. Então, são ciclos bastante diferentes nessa perspectiva. Antes, por exemplo, nós tínhamos a questão dos estratos, né? Cada equipe, ela era comparada com o estrato a que ela pertencia. Então, no segundo ciclo, a gente, vou dizer de maneira muito simples aqui, que fatiou o Brasil, né, em 6 estratos. E esses estratos, a gente olhava para o desempenho em cada uma desses elementos, né, que a gente já comentou com vocês, e a equipe era comparada em relação à média desse estrato. Hoje a gente tem uma situação diferente, que é uma das principais evoluções, vamos dizer assim, né, do programa, que é a questão da... Esqueci o que eu ia falar. Tá, a hora que eu lembrar, eu falo. Porque eu fiquei olhando a mãozinha das meninas e falei, será que minha mão tá na frente? Tá. Enquanto você lembra, eu acho que eu vou tocar no assunto antes de você entrar, que é a questão dos recursos, né? Eu acho que vocês têm muita dúvida com relação aos recursos de quem não concordou com a certificação, como é que faz? Gente, os recursos para recorrer da nota, eles vão ser abertos em dezembro. Ah, mas é muito longe, porque só em dezembro, a gente vai tentar explicar. Devido a alguns trâmites internos ao Ministério, a gente teve que dividir o campo do PEMAC em 2 momentos. Houveram umas equipes que concluíram a certificação em dezembro, que deve ser o caso de muitos de vocês. Porém, temos alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba e o Pará, que ainda estão em desenvolvimento dos seus campos. Alguma parte desses estados, porque algumas equipes, quando a gente extraiu os dados para certificar, conseguiram ser certificados. Porém, a gente só vai abrir os recursos administrativos quando a gente tiver a possibilidade de ter esses dados inteiros. Por isso, só em dezembro, quando esse campo tiver concluído, a gente vai estar soltando o edital para que vocês possam recorrer com todo o direito que vocês têm de estar questionando a sua nota, ok? Posso aproveitar? Eu sou Larissa, vocês não estão vendo, mas eu estou acompanhando as perguntas aqui para poder contemplar as dúvidas do pessoal. E agora, aproveitando esse tema dos dados, a Denani Lopes perguntou sobre os relatórios, justamente se eles podem pedir recurso no futuro. Eles estão perguntando quando vão poder ver os relatórios, tanto os dados né, de cada equipe, quanto aqueles relatórios que a gente costuma ter no ciclo de PEMAC. São coisas diferentes, né? São coisas um pouco distintas. Primeiro, a gente tem um compromisso de colocar
agora, né, nos próximos 15 dias, no acesso restrito, né, do e-gestor, o que a gente está chamando de espelho da certificação. Então, você vai poder entrar no sistema e ver ali toda a informação que foi coletada dentro da UBS que gerou a certificação da equipe. Os que hoje está no site são os relatórios do segundo ciclo, eles são os relatórios descritivos e relatórios analíticos. Esse vai demorar um pouquinho mais, porque a gente só vai fazer quando tiver a totalidade das equipes certificadas. Não é isso? É isso, verdade. E tem também o microdados, né? Sim. Mas que esse demora um pouquinho mais, porque aí depende da gente colocar todas as informações no ar também. E aí o detalhamento dos microdados, que é essa minúcia, né, da pontuação atribuída às equipes, ele vai trazer os aspectos da avaliação externa, os aspectos da autoavaliação e o cálculo dos indicadores, a pontuação. Então, a gente tem observado muito essas dúvidas, mas vocês vão ter, sim, esse recurso, esse instrumento, né, melhor dizendo, para compreender essa nota que foi atribuída na certificação. Então, como nos outros ciclos, nós traremos esse material para disponibilizar ao gestor e, de acordo com cada perfil, as equipes, e compreender um pouco mais sobre o que foi julgado, né? Como que foi atribuída a nota a essas equipes, e poder olhar um pouco, como trazendo o que Fátima trouxe no início, para esse processo mesmo da equipe como um todo, né? Que melhoria que aconteceu? Se não aconteceu, que mudança que eu posso fazer para poder qualificar cada vez mais a atenção básica? Uma coisa que é bem importante a gente pontuar quando vocês tiverem acesso, né, a esse espelho da certificação, vocês precisam conhecer bastante o conteúdo da nota metodológica, para que vocês entendam como que foi tratado cada variável que está ali colocada para você como um sim, como um não, tem, possui, não possui, faz, não faz. Então você precisa conhecer como que foi trabalhado todas essas informações para a nota metodológica. E aí, somado à questão que a gente estava falando antes, né, das mudanças do terceiro ciclo, a gente teve um dos avanços desse ciclo foi a questão dos padrões estratégicos e essenciais. Que lá na nota metodológica, assim como no manual instrutivo, vocês vão ver quais são esses padrões e vocês vão ver na nota metodológica que dos padrões essenciais, por exemplo, a gente julgou, né, como ruim todas as equipes que tiveram menos de 90% de cumprimento daqueles padrões. Então é bem importante acessar a nota metodológica, conhecer mesmo o que está colocado ali. As dúvidas vocês podem mandar para a gente também, a gente vai seguir no diálogo em relação a isso. Era isso que você estava explicando, porque no outro ciclo uma equipe ficou boa e por que agora foi ruim? Você estava explicando a mudança de metodologia. Exato. Então foram várias coisas que mudaram. A questão dos padrões essenciais, estratégico, ali o rol, né, de possibilidades de certificação, que mudou, entre outras coisas, né? Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem o conteúdo da nota metodológica. Também assim, e a portaria que traz esse terceiro ciclo, ela já anuncia essas mudanças, né? Nós traduzimos de uma forma mais detalhada e mais pedagógica através da nota metodológica. Mas é bem interessante mesmo a gente fazer esse diálogo com os instrumentos que nós temos, né? Verdade. É isso. Continuando? Tem mais uma pergunta aqui, posso fazer? Vou fazer. Do Fabrício, né, que ele traz uma questão que chega bastante aqui para nós, né, especialmente por esse canal, do profissional perguntando por que a equipe, né, de agentes comunitários de saúde não pode aderir ao PEMAC. E é uma questão muito simples, Fabrício. A nossa Política Nacional de Atenção Básica, ela entende, né, a equipe de PACS como sendo uma equipe precursora da equipe Saúde da Família, que é o nosso principal modelo de implantação da atenção básica no país. Então, ela não é tratada como uma equipe de saúde da família por essa questão, é como a PNAB entende. Então, como a gente cobra ali várias questões relacionadas à qualidade de um serviço, né, de exigência clínica, inclusive, de organização do serviço, a gente entende que essa é uma capacidade atribuída à equipe completa, que é a equipe de saúde da família. A gente tem recebido muitas perguntas sobre quando que o município vai receber o repasse, né? O repasse ele vai ser feito agora na competência de outubro, para as equipes certificadas nessa primeira lista. E, em consequência disso, muitos profissionais estão nos perguntando quando que eu, enquanto profissional, vou receber o meu repasse
via remuneração por desempenho, ou quando que esse recurso que o Ministério está pagando vai chegar até a mim. O repasse para o município é feito via fundo a fundo, pelo que nós chamamos de PAB qualidade, que fica no PAB variável, e o repasse ao profissional, né, desse recurso que o município recebe, ele é instituído via legislação local, legislação municipal. Então é interessante vocês verificarem como que está o andamento no seu município e quais são os critérios para esse repasse, em que tempo que o repasse é feito após o município receber o recurso do Ministério da Saúde. Enquanto a isso, eu vou colocar uma pergunta que eu fiquei bem interessada aqui da Laurinda. Laurinha. Boa tarde, sou ACS em BH, no posto de saúde Santa Mônica. A equipe da qual faço parte teve nota ótima. Parabéns, Laurinda, queria reforçar isso, né? Parabéns a você, a todos da equipe, ao município também que investiu. Estamos muito felizes e com o pensamento de sempre fazer melhor. Gostaria de saber se o profissional que estava na equipe e hoje não está, se ele tem direito ou não ao incentivo. Então, essa é uma questão que a lei municipal ela traz, né, com melhor detalhes, e aí a gente recomenda falar com o seu gestor para identificar quais critérios estão atribuídos para vocês receberem. Aproveitar o seu gancho, Sueli, e eu procurei a pergunta, gente, pedi desculpas porque eu não encontrei, mas era um tema interessante, que é se referindo se uma equipe que foi certificada como a BSB, né, ou seja, a atenção básica com saúde bucal, se por acaso depois dessa certificação ela perde a saúde bucal, ela ainda continua recebendo recurso, né? Então a resposta é que sim, isso segue a lógica, né, dos outros pisos, em que se a saúde bucal por algum motivo foi descredenciada naqueles meses, a equipe de atenção básica continua a receber o repasse normalmente. Claro que não é isso que a gente gostaria, né? A gente gostaria que cada vez mais a gente tivesse uma integração no trabalho, né, como uma equipe só, tal como foi preconizada a certificação. Uhum. E a gente não queria que ninguém perdesse equipes, pelo contrário, a gente só se fortalecesse, né? E também, continuando essa pergunta, eu achei que foi o Alex Batista. Ah, tá. Obrigada, Alex, pela contribuição. Ele faz uma segunda pergunta dentro da pergunta, né? Continuando, se uma equipe de saúde bucal que foi implantada posteriormente, né, ela pode receber esse repasse? Não, porque a adesão é feita ao início de cada ciclo, né? Cada ciclo ele lança a adesão. Então, se a equipe de saúde bucal entrou posterior a esse processo da adesão, ela não pode receber o repasse da certificação, porque ela é feita com base nesses critérios que a gente estava repassando para vocês. Então, fica só a equipe de atenção básica recebendo, e no quarto ciclo, a equipe de saúde bucal pode aderir junto com a equipe de atenção básica. As meninas trouxeram uma pergunta aqui agora, do Damião, né? Que acho que está dentro desse tema que a gente está trabalhando agora. Quando os municípios começam a receber, né, a avaliação, o valor da avaliação do terceiro ciclo. E aí essa pergunta pode ser duas questões, né? Bom, o repasse do governo federal aos municípios, ele vai a partir de outubro agora, né? A portaria foi de agora, então a partir de outubro a gente já começa a repassar. O recurso que a gente repassa, ele vai para o Fundo Municipal de Saúde. Aí, se a pergunta, Damião, foi em relação a algum pagamento do desempenho que exista dentro do município, aí se encaixa nessa questão que a Sueli acabou de trazer, né? Você precisa verificar aí localmente quais são as regras, como é que a gestão local vai proceder em relação à certificação das equipes que aconteceu agora. Ok. Mais alguma pergunta? Eles perguntam, chega muita pergunta falando sobre se o acesso pode receber, se o médico pode receber. Então, para deixar bem claro, o Ministério não fala especificamente disso. O que a gente coloca enquanto um padrão de qualidade, inclusive, né, é que mecanismos de pagamento por desempenho, né, sejam instituídos. Agora, como que vai ser, qual vai ser a proporcionalidade desse recurso, né? Porque entendam também que esse é um recurso que ele vai no intuito, né, de contribuir com processos de melhoria da qualidade do serviço de atenção básica dentro do município. Então, e isso inclui um rol enorme de questões, né? Inclusive, né, acho que uma
a remuneração dos profissionais, né? Eu acho que é bem importante isso, e o programa ele coloca isso como uma questão a ser trabalhada dentro do município. Mas cada município ele tem autonomia para trabalhar, envolver o conjunto de profissionais que ele acha que deve envolver, se é toda a unidade, se não é, quem entra, quem não é, qual é a proporção. Aí isso fica a cargo, né, do gestor municipal. E a gente também entende que essa é uma pactuação que deve ser feita, né, entre o gestor municipal e os profissionais que participam do programa. Bom, tem uma aqui. Uma das... Vocês estão vendo a gente cheio de papel aqui, mas é que foram muitas perguntas, a gente tentou juntar, assim, pelos temas. Então, a gente vai trabalhar mais ou menos os temas, e aí, se faltou alguma coisa, vocês coloquem aí de novo as perguntas que as meninas estão olhando e vão nos apoiando aqui nas respostas. Bom, muitas pessoas nos perguntaram, e a gente também está recebendo muitos telefonemas e e-mails também sobre a questão da cadeira odontológica, né? Foi essa exatamente que acabou de chegar, né? Em relação à cadeira odontológica. O que a gente está orientando, né? Primeiro, assim, a gente precisa esperar, vocês precisam esperar que o departamento coloque esse espelho, né, da certificação no site para vocês poderem conhecer qual foi a informação coletada. E posteriormente, aí até o final do ano, a gente vai ter, né, um momento de abrir, né, os pedidos de recursos administrativos, e aí vocês vão poder fazer isso. A gente vai organizar isso de uma forma para que essa questão seja contemplada, como ela tem aparecido bastante, né, mas vai precisar ser feito um pouco à frente, porque a gente vai precisar certificar a segunda lista primeiro, antes de abrir os recursos administrativos. Acesso ao relatório. E a Sim. nota. Então, a gente trouxe, né, a informação, mas a gente repete, né, nós falamos um pouquinho antes, que inicialmente nós vamos disponibilizar por dentro do ex-gestor o espelho dessa coleta de informações, né, com os indicadores que foram pontuados. Posteriormente, um pouco mais para frente, depois que sair a segunda lista de certificação, como nos outros ciclos, nós vamos disponibilizar os relatórios, o relatório descritivo e o relatório analítico. E o microdados, que ele vem um detalhamento maior com todos os aspectos avaliados para a certificação. Vem informações da autoavaliação, informações do módulo eletrônico, né, do gestor, vem com informações também da avaliação externa e os indicadores. E aí todo esse cálculo, como nós também já trouxemos um pouquinho antes, está detalhado na nota metodológica. Então, ao pegar esse relatório, compreender o que foi descrito na nota para poder fazer uma melhor análise. Então, já tem previsão para adesão do quarto ciclo? Então, eu vou só concluir, porque às vezes quando a gente fala em prazo, a gente quer saber o dia, né, gente? Qual é o dia? Então, assim, a nossa previsão é que daqui a 30 dias, isso que a gente está chamando de espelho, de microdados, para vocês saberem, nota de avaliação, nota de indicadores, nota de avaliação externa, isso aqui já vai, daqui a 30 dias é a previsão que a gente vai estar disponibilizando. O acesso a esses dados, diferentemente da certificação, vai ser restrito. Como é que vocês vão ter acesso? Porque aí trata de uma coisa de maior detalhe da equipe, da gestão, então a gente não vai tornar tudo público. Esse vai ser por acesso restrito. Então, o gestor entra lá com login e senha, né, Sueli? E aí ele vê as notas específicas do seu município, o responsável de equipe entra com o seu login e senha, então ele vai ver específico da sua equipe, então para ficar todo mundo direitinho, né, lá para ver suas coisas direitinho. Com relação ao quarto ciclo, gente, o que é que ocorre? A gente tem a previsão, e torçam para que tudo dê certo, que no primeiro semestre de 2019 a gente já vai estar com o período de adesão ao quarto ciclo. A gente está trabalhando muito para isso, né? O Ministério está trabalhando muito para isso, para que a gente tenha um menor intervalo, cumprindo os 2 anos, do que é o ciclo normal do programa, a gente tenha um intervalo menor entre um ciclo e outro após esses 2 ciclos. Então, respondendo, primeiro semestre de 2019, final do primeiro semestre, a gente já espera estar com adesões às novas equipes. Uma dúvida que sempre acontece é, se a minha equipe foi desclassificada,
ou foi insatisfatória nesse ciclo. Por exemplo, no terceiro ciclo ela vai poder estar no quarto ciclo? Gente, todo mundo vai poder estar no quarto ciclo, a não ser que a equipe ou a gestão, por algum motivo, não queira estar, mas porque a adesão é voluntária ao programa. Mas se você deseja permanecer no programa, independente da certificação que você obteve, você continua, faz a adesão normalmente, ok? Nós recebemos uma pergunta da Lícia. A ausência do Mais Médicos durante a avaliação pode ter interferido na minha nota? Essas equipes que vão ser certificadas na segunda lista estão incluídas as equipes do programa Mais Médicos, porque nós sabemos que houve uma demora na reposição desses médicos e no período avaliado para o cálculo dos indicadores, nesse monitoramento, foi setembro, outubro e novembro de 2017. Então, as equipes desse período, as equipes do Mais Médicos que estavam sem médicos nesse período, elas não foram calculadas, tá? Então, a ausência desse médico não impactou na avaliação, se foi considerada, né, de diminuir ou de ter interferido na nota. Essas equipes, elas foram separadas e nós estamos analisando o melhor período de recorte para fazer o cálculo, para que não haja nenhuma interferência na nota das equipes. Tá bom? É importante também, que eu acabei de lembrar de outra pergunta, mas também não localizei. Estou aqui na memória, mas foi a seguinte. A minha equipe não saiu agora na primeira lista. Então é isso, a gente começou a live dizendo que os NASFs, né, ainda não foram certificados e ainda tem outros grupos que ficarão para uma segunda lista, que são os Mais Médicos, nessa situação que Sueli traz, que estavam ausentes, né, por não ter sido reposto. Então a gente separou essas equipes para não prejudicá-las. A gente está em diálogo com a coordenação dos Mais Médicos e vendo como certificar para não prejudicar. E uma segunda turma que vai sair na segunda lista são algumas equipes que tiveram algum tipo de pequena inconsistência no recebimento do dado. Vejam bem, consistência não quer dizer erro, tá, gente? Porque senão pode causar um tumulto e dizer, inconsistência é porque erraram minha nota. Não, não é isso. A gente chama de inconsistência um trato estatístico da informação. Enquanto a gente não tiver certeza que esse dado está o mais calculável possível, a gente não mexe nele para não prejudicar ninguém. Então tem uma parte muito pequena de equipes que não são Mais Médicos e nem NASFs, que não saíram nessa primeira lista, que com certeza vão estar na segunda lista, tá bom? Vamos responder aqui as perguntas que estão chegando agora, né? Rosiane. A Rosiane pergunta, né, aí novamente em relação aos relatórios, né, se a gestão estadual vai ter acesso. Bom, o nosso compromisso é que sim, desde o primeiro e segundo ciclo, a gestão estadual sempre tem acesso às informações, né? Hoje, se você entrar, você tem acesso às informações do conjunto, as informações para o estado são agregadas por município, né? E para agora, essa primeira informação que a gente vai colocar, né, que é o espelho da certificação, a gente vai também estar disponibilizando para o estado poder acessar e apoiar os seus municípios aí nesse sentido. Só esclarecendo que mesmo algumas informações, quando são muito direcionadas aos gestores municipais ou aos responsáveis, a gente sempre dá um jeito de ter formas mais claras também para todos os nossos parceiros que contribuem na política, que é o caso dos estados, né? Exato. E aí, aqui não está o nome, mas, enfim, alguém está perguntando em relação a quando sai a certificação do NASF. Eu acredito que as meninas já responderam, dezembro, né? Vai sair agora, até o final do ano, né? Junto com a segunda lista. O pessoal disse que está se sentindo desmotivado porque a nota ficou ruim. Vamos mandar uma mensagem para eles. Ai, gente, não fala isso. Não. Olha, se tem uma coisa que vocês podem ter certeza, é que o Ministério ele tem a intenção de sempre estar contribuindo de uma melhor forma de valorização para cada um de vocês e cada um de nós que compõe aqui a equipe do Ministério. O que ocorre é que o PEMAC ele tem uma especificidade que é trabalhar a qualidade, né, e a melhoria do que nós ofertamos.
Então, isso faz com que a gente vá pactuando alguns padrões que eles têm que ir, né? Eu não queria usar a palavra evoluindo, mas que ele fosse agregando, né? Então, assim, se a minha nota no segundo ciclo foi uma e no terceiro ciclo agora, por algum motivo, ela não foi, aí a gente tem que se debruçar primeiro, que é o que a gente está trazendo para vocês, no método do programa, o que é que a gente coletivamente, né, com representantes dos municípios de vocês, dos estados, o que é que foi pactuado para a gente trabalhar como critério de qualidade no terceiro ciclo, né? E aí atentem muito para os padrões essenciais, porque a gente tem um número de equipe, isso a gente reconhece, né? Como a gente trabalhou, terceiro ciclo é o primeiro momento que a gente está trabalhando os padrões essenciais, então a gente sentiu um viés que é equipes que eram consideradas muito acima da média, uma porcentagem muito pequena, né, que aconteceu isso, que eram equipes consideradas muito acima da média, elas ficaram com o status de ruim agora no terceiro ciclo. Podem ter certeza que cada caso que chega a gente se debruça pesquisando para ver se a gente cometeu algum erro, porque a gente pode cometer erro, né? Tipo, a gente trabalha com capital humano, com capital de tecnologia, mas no cruzamento das coisas isso pode ocorrer. E em ocorrendo esse erro, é muito tranquilo a gente retificar, a gente voltar atrás, que é o período dos recursos administrativos que todos vocês vão poder ter acesso. Então, e como será o recurso? Estou perguntando, se vai ser via correio ou via gestor? A gente ainda não tem isso decidido, mas a tendência é que a gente informatize esse processo de recurso no terceiro ciclo. Mas, gente, só que eu queria concluir essa coisa assim, minha equipe era muito acima da média, caiu para ruim, porque isso, né, causa um estranhamento e a gente sabe disso. Então, como eu estava dizendo, a gente faz uma pesquisa muito respeitosa, porque a gente sabe o quanto os profissionais de saúde se dedicam, né, para manter o seu trabalho no seu espaço, né, de contribuição social, né, e de política de saúde. E quando a gente pesquisou esses casos, o que foi que a gente viu? Que muitas dessas equipes não apresentaram os 90% dos padrões essenciais. Então, assim, às vezes faltou 1 ou 2, às vezes faltaram 3 padrões. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida na lista dos padrões essenciais que se encontra no manual instrutivo e tentem, por alguma identificação, ver se é real, né? Se isso existe mesmo. Às vezes o processo de trabalho faz com que alguns equipamentos não estejam presentes, né, no local, na UBS, centralize de alguma forma, enfim. Para esses casos de equipes muito acima da média, que tiveram uma certificação ruim, esse, na nossa pesquisa, foi o principal fator de diferença. Então, o que a nossa grande hipótese e o que a gente pesquisou é que teve algum processo aí na presença dos padrões essenciais no processo de trabalho daquela equipe, tá bom? Chegou para nós uma pergunta da Kelly, se a verba terá o repasse retroativo. Não. A cada lista de certificação, a partir daquele momento, vai contar o tempo do repasse. Então, mesmo saindo numa segunda lista, será da segunda lista em diante. A gente já consultou aqui o Fundo Nacional de Saúde para ver essa possibilidade e ela não há. Juridicamente, nós fomos consultados fizemos essa consulta e nos foi informado isso. E uma última pergunta, para a gente ir caminhando agora para o encerramento, a Kenaína nos pergunta se os recursos permanecem os mesmos até sair a nova lista. Eu vou interpretar da seguinte maneira. Quem não foi certificado na primeira lista vai manter o seu recurso até ser certificado como terceiro ciclo. Então, se a equipe fez a adesão para o terceiro ciclo, ela recebe aquele valor X. Se ela participou do segundo ciclo, foi certificada e está recebendo atualmente esse repasse referente à certificação do segundo ciclo, é esse valor que vai ser recebido até a certificação do terceiro ciclo. E a partir disso, sim, a nova lista que eu estou considerando, que seria essa segunda lista de certificação. Tá bom? Gente, nós vamos caminhando para o encerramento. Então, só queria dizer, né, que a gente recebeu todas as questões que vocês mandaram.
Evidente, não deu tempo da gente trabalhar todas aqui hoje, mas a gente vai responder todos. O pessoal, a gente tem uma equipe ótima de comunicação. Beijo para eles. E que a gente tem um compromisso de responder todas. E as várias questões vão ser respondidas pelo pessoal. As mais direcionadas, assim. Eu acho que a gente acabou passando por várias, assim. Só teve uma questão ou outra que pulou, mas a gente já tem a resposta, inclusive, já formulou e o pessoal da comunicação envia para vocês. Ok, gente. Obrigada. Até o próximo... Davi responde. Até o próximo Davi responde. Gente, um abraço. Tchau. Até mais.